Uma boa noite para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do dia. Supremo Tribunal Federal realiza a sessão de abertura do ano judiciário. Destaque do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Todos os tribunais do país, nas promoções por merecimento, se na vaga anterior houver sido promovido um homem, a vaga seguinte tem que ser de uma mulher, até chegar a 40%. União deve esclarecer ao STF diversos pontos do plano de proteção da Amazônia. Superior Tribunal de Justiça nega pedido para suspender execução contra a empresa do Grupo 123 Milhas. Destaque de Adriana Mesquita. O ministro Herman Benjamin afastou o requisito de urgência necessário para a concessão da liminar por não haver indícios de risco iminente de bloqueio de bens contra a empresa. E ainda, tribunais brasileiros buscam melhores índices de eficiência da justiça em metas para 2025. Agora são 6 horas e 17 minutos. O Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje a sessão solene de abertura do ano judiciário de 2025. A solenidade contou com a presença de autoridades do Legislativo, do Executivo, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. A sessão foi aberta com a execução do hino nacional e, em seguida, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez um pronunciamento. Nele, o ministro celebrou a força das instituições e o diálogo democrático e harmônico entre os poderes. O presidente do Supremo falou também sobre a importância da criação de um exame nacional de magistratura. Com o Exame Nacional, nós estamos criando um padrão nacional de qualidade para a magistratura e eliminando rumores que aqui e ali se ouviam de coisas erradas que aconteciam em algum concurso. E fizemos a mesma coisa relativamente aos cartórios, com a criação de um exame nacional de cartórios. O primeiro será realizado no próximo mês de abril, sob coordenação da Corregedoria Nacional de Justiça. Barroso destacou também a elaboração de um plano para melhoria do sistema prisional brasileiro. Vamos ouvir. O plano prevê controle de entrada no sistema, melhoria da qualidade das vagas, melhoria no processo de saída de quem já cumpriu a pena e políticas de prevenção para evitar a reincidência. O plano foi aprovado aqui pelo plenário e agora todos os estados têm 6 meses para apresentarem os seus planos de enfrentamento ao problema grave do sistema prisional. Ainda durante a sessão, o presidente do STF firmou mais uma vez o compromisso do Supremo para garantir a igualdade de gêneros no judiciário. Todos os tribunais do país, nas promoções por merecimento, se na vaga anterior houver sido promovido um homem, a vaga seguinte tem que ser de uma mulher, até chegar a 40%. As mulheres são cerca de 40% dos juízes de primeiro grau, mas quando chega nos tribunais de segundo grau são menos de 20%. E a partir desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, o STF retoma as sessões de julgamento nas quartas e quintas-feiras. Estão na pauta a validade da prova obtida a partir de revista íntima de visitantes em estabelecimento prisional, a redução da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro e a anistia política concedida em 2020 a cabos da aeronáutica afastados pelo governo militar em 1964. Agora são 6 horas e 20 minutos. STJ nega pedido para suspender execução contra a empresa do Grupo 123 Milhas em recuperação judicial. Entenda agora com a repórter Adriana Mesquita. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, negou o pedido de liminar para suspender a execução da 123 Viagens e Turismo Limitada. A empresa em recuperação judicial é integrante do Grupo 123 Milhas e havia ingressado no STJ para suspender a execução e a transferência de valores já bloqueados para uma conta vinculada à recuperação judicial. O impasse surgiu após a terceira Vara Civil de
de São Caetano do Sul, em São Paulo, determinar o prosseguimento da execução sob o fundamento de que, na data do pedido de recuperação judicial, o crédito da empresa ainda não estava definitivamente constituído. A 123 Viagens contestou a decisão, alegando que a ação executiva foi distribuída no mesmo dia da solicitação da recuperação. Como o pedido de recuperação judicial do Grupo 123 Milhas tramita na primeira vara empresarial de Belo Horizonte, a 123 Viagens solicitou a competência exclusiva do juízo para decidir sobre medidas que afetam o patrimônio da empresa. O ministro Herman Benjamin afastou o requisito de urgência necessário para a concessão da liminar por não haver indícios de risco iminente de bloqueio de bens contra a empresa. O processo segue para a segunda sessão do STJ, sob a relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. No próximo bloco, o STF pede que a União esclareça pontos do Plano de Proteção da Amazônia e ainda tribunais buscam mais eficiência em 2025. É daqui a pouco no Radar da Justiça. Radar da Justiça. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União apresente uma série de esclarecimentos complementares sobre o Plano de Proteção da Amazônia e o fortalecimento de órgãos e entidades ambientais federais. A providência faz parte da decisão em que o ministro homologa de forma parcial o cumprimento das determinações fixadas pelo STF no julgamento do caso. Na ação, o plenário do STF reconheceu, em abril do ano passado, a existência de falhas estruturais na política de proteção do bioma e estabeleceu obrigações, como a efetivação de um planejamento para prevenir e controlar o desmatamento. Em dezembro, a Advocacia Geral da União apresentou as providências adotadas e, diante das lacunas, Mendonça homologou o cumprimento de forma parcial. Entre as obrigações complementares, o ministro determinou que sejam informados os critérios mais detalhados de metas e objetivos a serem alcançados mês a mês pelo plano de ação para prevenção e controle do desmatamento da Amazônia Legal. Deverão ser compartilhados, inclusive, os dados sobre autorização para remoção de vegetação com indicação da propriedade rural em questão. Agora são 6 horas e 24 minutos e a gente segue falando do Judiciário Brasileiro, isso porque os tribunais traçam metas para aumentar a eficiência agora neste ano de 2025. Confira agora os planos em debate com a repórter Priscila Mendes. O aumento no número de acordos entre as partes que recorrem à Justiça e a diminuição da taxa de congestionamento dos processos judiciais estão entre as metas nacionais do Poder Judiciário em 2025. Entre os compromissos assumidos pelos 91 tribunais brasileiros, junto ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para tornar o judiciário mais eficiente, estão o aumento do índice de conciliação e a redução da taxa de congestionamento que mensura o número de processos pendentes de julgamento em relação ao estoque total. Na Justiça Estadual, o objetivo é aumentar o indicador em 1 ponto percentual em relação a 2024. Já a Justiça do Trabalho e na Justiça Federal deverão aumentar o índice em 0,5 pontos em relação a 2023-2024. Já para a meta nacional, que trata da redução da taxa de congestionamento, todos os segmentos deverão perseguir a redução da taxa em 0,5 ponto percentual em relação ao ano anterior. A taxa de congestionamento mede a produtividade do judiciário a partir do percentual de casos que permanecem pendentes de solução em relação ao total tramitado no período de 1 ano. Para cumprir a meta, os tribunais brasileiros devem desenvolver projetos por meio de seus laboratórios de inovação que sejam relacionados à Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Hotel de Santa Catarina deve indenizar família por acidente com criança em piscina. Lúcia Agstrom.
Um hotel na cidade de Penha, em Santa Catarina, deverá indenizar um casal e sua filha após a criança sofrer um acidente enquanto participava de atividade recreativa nas dependências da empresa. O caso ocorreu em 2021, quando ela tinha 8 anos. A empresa deverá pagar R$20 mil por danos morais a cada um dos autores da ação, além da indenização material pelas despesas médicas decorrentes do acidente, até que a menina complete 18 anos. Justiça Fluminense inaugura a primeira vara especializada em pessoas idosas do país. O destaque de Cid Marcos. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inaugurou a primeira vara especializada em pessoas idosas no Fórum Central, no centro do Rio. Pioneira no Brasil, a vara tem como foco principal dar atendimento aos idosos em situação de vulnerabilidade, como vítimas de maus tratos, negligência familiar e até golpes financeiros. De acordo com o IBGE, hoje, o estado do Rio de Janeiro conta com quase 1,5 milhão de pessoas com 65 anos ou mais. Ponto de Inclusão Digital no Piauí realizou mais de 1.000 perícias médicas em 2024. Mércia Lívia. A subseção judiciária de São Raimundo Nonato, no Piauí, divulgou o relatório referente às atividades realizadas no Ponto de Inclusão Digital em 2024. Entre abril e dezembro de 2024, foram realizadas 1.120 perícias médicas presenciais. A instalação de pontos de inclusão digital segue determinação do Conselho Nacional de Justiça. Tribunal do Acre inspeciona 100% das unidades socioeducativas do Estado. Destaque de Cristina Mara. O Poder Judiciário do Acre, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, inspecionou 100% das unidades socioeducativas do Acre em 2024. As inspeções têm a finalidade de garantir o cumprimento dos direitos dos adolescentes, assegurando as condições nos padrões estabelecidos pela legislação brasileira e pelos direitos humanos. Agora são 6h30. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.